Bom dia! Eu tô muito feliz. Eu tava indo pro trabalho agora a pé e aí eu senti uma vontade de parar nessa pracinha que tá linda, tá um dia lindo, tá frio, tá gostoso, do jeito que eu gosto, e resolvi compartilhar um pouquinho da minha experiência com o Reiki. Eu sempre tenho falado aqui no canal da ferramenta do professor Hélio Couto, que é linda, promove milagres, mas eu também sempre fui fã do Reiki, da constelação, do Ho Oponopono. São ferramentas que eu uso. Já fiz uma vez barra de Axis, mas eu me conecto mais com o Ho Oponopono, com o Reiki, com a constelação, com a reprogramação do professor Hélio. Então, hoje eu quero falar um pouquinho do meu depoimento de como foi a minha iniciação no Reiki, que agora eu sou reikiano. Então vamos lá, roda a vinheta e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, antes de mais nada, só para contextualizar, eu conheci a minha terapeuta, que é a Denise, amo ela, ela é como se fosse uma irmã, ela é como se fosse uma prima muito querida, sabe uma pessoa da família que você ama? A Denise é essa pessoa. E ela apareceu na minha vida quando eu passei por um processo de tristeza muito grande relacionado a uma separação amorosa. Tá tendo uma obra em algum lugar e tá fazendo um barulho de uma serra, não sei se vai atrapalhar o vídeo. Então, eu conheci a Denise nesse contexto, eu estava passando muito mal, estava muito triste, foi uma separação que mexeu com a minha autoestima, eu estava me sentindo muito feio, parecia que nada ia dar certo para mim, e aí eu resolvi fazer um reiki, eu não acreditava, achava que isso fosse bobagem, mas no desespero ali, sem muito caminho para onde ir, eu resolvi aceitar e fazer o reiki. Nessa época eu estava me alimentando muito mal, estava dormindo muito mal, estava quase perdendo o emprego, a minha vida estava toda errada, eu senti uma angústia horrível. Fui fazer o primeiro reiki com a Denise à distância, deitei na cama, eu já comentei isso aqui no canal, tem vídeos falando sobre isso. Eu deitei na cama e comecei a sentir uma energia incrível. Sabe, uma energia de leveza, de limpeza, parecia que eu estava tomando um banho de cachoeira. E desde então, e quando terminou esse reiki, 1 ou 2 dias depois a Denise me manda uns áudios, porque além de ela aplicar o reiki, ela sente algumas coisas e de vez em quando ela fala, olha, essa dor que você sente está relacionado a isso, com isso, e tudo que ela falou fez muito sentido. Eu fiquei completamente assustado, porque ela não sabia nada da minha vida e ela falou de coisas íntimas, até relacionada à minha avó, ao meu pai, que nem eu tinha consciência daquilo. E depois que ela falou, tudo fez sentido. Gente, isso a gente está falando de 2020, a gente já está em 2023, então são 3 anos que eu conheço a Denise. Bom, nesse intervalo, a gente começou um trabalho semanal. Toda semana, às quarta-feiras, às 10 horas mais ou menos da manhã, eu recebi energia do Reiki. E aí a minha vida foi progredindo. Eu queria muito ir para São Paulo nessa época, queria muito trabalhar numa empresa que era muito chique, muito conceituada. Consegui, eu acredito isso, a energia do Reiki. Depois aconteceu uma situação muito desafiante comigo, que eu morava nessa época com um amigo e ele me expulsou da casa dele por uma situação que eu não tive nada a ver. E eu não tive vontade de me justificar, porque eu entendi que a energia estava me expulsando dali, estava me tirando dali. E eu não tinha lugar para onde ir, não tinha dinheiro para pagar aluguel, e Deus mais uma vez mostrou que estava comigo, consegui um lugar, um quarto, numa das regiões mais incríveis de São Paulo, e durante 6 meses eu fui muito feliz ali. Depois eu me mudei para Vila Olímpia, um apartamento mais chique, as coisas foram melhorando, o dinheiro começou a entrar, mudei para uma outra empresa, 1 ano depois mudei para uma outra empresa, ganhava mais dinheiro ainda. E aí chegou
a minha vinda para Portugal, que era um desejo de morar fora, mas assim, totalmente despreparado, sem documentação, sem visto, sem nada. Vim na cara e com a coragem e no cenário mais difícil. Mas a Denise sempre falava que o meu caminho era ser reikiano, que um dia que eu fizesse reiki, eu ia me auto-aplicar o reiki, enfim. E nesse 1 ano e meio de Portugal, muitas dificuldades eu passei. Dificuldade de relacionar com pessoas, porque é outra cultura, é outro ponto de vista. Dificuldade de encontrar trabalho, dificuldade no trabalho, consegui um trabalho incrível, mas eu sentia que as pessoas faziam coisas para tentar me prejudicar, dificuldade para arrumar casa, enfim, eu encontrei várias dificuldades e aí tudo, o que já estava um pouquinho difícil, começou a ficar mais difícil ainda. Foi aí que a Denise, e aí assim, sem dinheiro, zerado, uma situação completamente difícil, e aí a Denise, muito gentil, me deu de presente um curso de iniciação do reiki. E eu fiquei muito feliz. Na hora eu não sabia mais ou menos como receber isso, porque é um presente caro. Então eu achava que era muito para receber, e, enfim, mas eu aceitei. Como tudo na vida é um mistério, eu ia fazer esse curso no Brasil, mas por algum motivo não deu para eu ir para o Paraná para conhecer a Denise, para fazer a iniciação. E a gente ficou namorando essa possibilidade de fazer esse... Ela ia vir para Portugal, também não deu certo. E aí ela achou essa situação de fazer um curso online de iniciação. Mas ela não sabia se ia dar muito certo, por N motivos, porque... Enfim, mas a gente acreditou, fez esse curso online e na minha iniciação eu senti uma luz linda, eu acho que eu comentei sobre isso aqui. Eu vi uma luz branca e era uma luz muito forte, eu senti um carinho muito grande. E aí a Denise falou, luz branca é o mestre Serapis Bey, então ele é o seu mestre. E aí eu fui pesquisar sobre o mestre Serapis. Ele é relacionado às pessoas que vê beleza na criação do homem. Uma pessoa, por exemplo, um arquiteto, um designer, músicos, são pessoas relacionadas à arte. E eu pensei, nossa, tem super a ver comigo. E nesse dia, quando terminou a minha iniciação no Reiki, eu lembro que eu saí aqui para dar uma volta. Portugal tem uns cenários muito clássicos, praças, casas, palacetes. E eu estava escutando Vivaldi, eu olhava aquilo e estava tudo tão poderoso na minha cabeça, tudo tão lindo. E ali eu comecei a sentir a presença do mestre Serapis. Bom, comecei a aplicar o Alto Reiki em mim, comecei a sentir uma melhora, aquele carinho interno. E aí aconteceram duas coisas que eu fiquei impressionado. Todo mundo que é reikiano fala que existe sinapses. Sinapses são o acaso. Sabe quando você precisa muito de uma coisa, aí você conhece alguém que te ajuda naquela determinada coisa e você fala, nossa, que coincidência. Essa coincidência, depois que você é reikiano, as pessoas sempre testemunharam que isso é muito decorrente, acontece muito. A Denise falou, eu tenho vários amigos que são reikianos, mas eu acreditava, mas não acreditava. Às vezes eu me acho muito racional, muito cético. E aconteceram duas coisas, eu sou reikiano já há 2 semanas. Um dia depois que eu fiz o curso do Reiki, eu recebi uma mensagem de um amigo, que ele falou assim, Lino, vamos para Cascais para passear? E assim, eu estava na minha folga, no meu dia de folga, eu nunca gosto de ficar andando na minha folga, porque eu canso. E aí não sei, não quero, mas vamos. E aí eu peguei, a gente foi de metro, chegou lá de comboio, a gente chegou lá em Cascais. Aí ele falou assim, agora vamos numa loja de móveis que tem aqui para conhecer, são de brasileiros. Aí a gente foi, chegou lá, os donos estavam na loja, eles amaram a gente. E a gente contou a nossa situação que estava trabalhando fora da nossa área, que queria voltar. E aí a esposa do dono da empresa, ela me passou 2 contatos. Ela falou, olha, eu tenho 2 amigas que têm 2 grandes lojas de decoração brasileira e vai abrir aqui em Portugal uma, e manda mensagem para ela. E aí na hora eu senti assim, tipo, nossa, que coisa, né? Eu não ia vir para Cascais, se eu não viesse eu teria perdido essa oportunidade, enfim.
Mandei mensagem para essa mulher, tô resumindo bastante para o vídeo não ficar longo. Mandei mensagem para essa mulher, acho que 2 ou 3 dias depois ela me respondeu marcando uma conversa, um papo assim, presencial. Aí ela falou assim, sabe onde fica o Saldanha? Eu sei, é pertíssimo de casa, e Lisboa não é tão pequena assim. Aí eu já fiquei feliz. Aí ela falou assim, então vamos tal hora. Eu tinha entendido na minha cabeça 4 horas da tarde. Por quê? Eu tinha marcado uma entrevista de emprego para trabalhar na Nespresso também. E o da Nespresso era às 4, mas o meu cérebro fez uma confusão. E a entrevista era como se fosse amanhã. E aí essa noite, outro dia eu tava de folga, então eu fui dormir super tarde, fiquei assistindo filme, acordei tarde. Aí eu acordei às 9. Geralmente quando eu durmo muito tarde, eu acordo tipo meio-dia, 1h sem pudor nenhum. Eu adoro acordar tarde. Só que nesse dia em específico eu despertei às 9. Com aquele sentimento assim, olha no seu WhatsApp e confirma a hora da reunião. Eu senti que foi como se fosse uma voz falando comigo. E aí eu entrei no WhatsApp, a reunião era 9h30. Ai meu Deus, tô atrasado. Saí correndo, passei uma água na cara, coloquei uma roupa assim menos amassada, fui correndo. O shopping que ela marcou é cerca de mais 5, 6 quadras de casa, então eu fui rapidinho. Cheguei lá 9h30 em ponto. Quando eu fui pegar meu telefone para mandar mensagem para ela, para dizer, olha, tô aqui, eu tinha esquecido o telefone em casa. Aí eu pensei, não é possível. Aí nessa hora, ao invés de eu ficar desesperado e reclamar das coisas, eu falei, mestre, não era para eu ter ido para Cascais, e eu consegui esse contato. Depois, eu ia errar o horário, eu achava que era às 4, o senhor me mostrou que era às 9h30, e agora eu tô aqui no shopping, sem conhecer, sem lembrar a cara dessa mulher, sem saber o nome para perguntar, para ir nas mulheres e falar, escuta, você é a Cristina? Eu não lembrava o nome dela. Então eu falei assim, eu vou ficar parado aqui, em frente do elevador, e, mestre, ilumina essa mulher para ela me reconhecer. E aí eu fiquei em pé ali, parado mais ou menos uns 30 minutos. Dali a pouco ela passa com o marido e me dá um tchauzinho. E eu, ai, graças a Deus. E aí a gente foi pra entrevista e eu já tinha aquela certeza que eu tinha passado. E eu passei. Eu vou trabalhar nessa empresa agora, vou sair dessa loja que eu tô, que é um ambiente muito difícil, que eu desenvolvo uma profissão que não é da minha área e agora eu vou voltar para minha área. Então, só por isso já é um super ganho. Eu só tenho que agradecer a Deus por ser tão bondoso e tão maravilhoso comigo. Então, essa sinapse eu achei incrível como tudo aconteceu, porque foi de uma maneira muito linda e muito rápida. Eu tô correndo, falando, contando a história, eu tô abreviando super porque eu tô muito atrasado e já era para eu estar no trabalho, indo pro trabalho, mas eu senti vontade de compartilhar isso hoje. Aí, a segunda sinapse que aconteceu. Como eu comentei, eu vim para Portugal sem documentação nenhuma, e à medida que as coisas foram acontecendo, eu fui conseguindo, etapa por etapa, foi tudo muito progressivo. E eu tive a sorte de ser contratado por uma empresa francesa que me deu um contrato de trabalho, e com esse contrato de trabalho eu consegui fazer a minha manifestação, meu interesse por ser português. Agora, nesse processo eu preciso esperar mais ou menos 2 anos para ter o cartão cidadão. E com esse cartão cidadão eu consigo um número de paciente para ser tratado nas unidades públicas. Então até lá eu não tenho acesso à unidade pública. Pelo menos essa era a informação que eu tinha da minha advogada. E aqui está tendo um surto de uma varíola de macaco, relacionada a macaco, e ela é muito comum entre os gays, então precisa tomar essa vacina. E esse surto está acontecendo no meu ginásio, então ela pode ser pego através do suor. Então, por exemplo, você senta no aparelho e se o aparelho estiver infectado e você estiver suado, você pode passar. Então eu comecei a ficar um pouquinho preocupado. Só que aí meu amigo mandou uma mensagem e falou assim, amigo, eu vou tomar a vacina da Monkeypox, você vai também? Eu vou. Aí ele me mandou o link para eu fazer o agendamento. E a primeira pergunta que era o número de utente. Então, sem o número de utente não dava para passar para adiante. Então eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou só para acompanhar o meu amigo. Eu não faço a vacina,
Depois que o meu período de carência do meu plano de saúde acabar, aí eu vou e faço no particular todos esses exames, tudo. E eu fui com ele, cheguei lá, o meu amigo contou a história para a recepcionista falou, não, dá para fazer o número de utente por aqui, pec, colocou meu número ali do passaporte, arrumou tudo e prontinho, seu utente está aqui. Aí eu, gente, mas uma coisa que a minha advogada falou que não dava para fazer, que várias pessoas às vezes têm que ficar horas na fila, que é uma coisa super difícil eu conseguir em 3 minutos. Enfim, fiquei feliz, então eu podia tomar a vacina, fui tomar a vacina. E aí quando eu estava tomando a vacina eu falei assim, olha, eu tenho uma questão. Eu queria fazer uns exames de rotina de HIV, de doenças sexuais, porque já tem um tempo que eu não faço, né? Eu tô aqui há um ano que eu não faço. Dela, vamos fazer. E aí fizeram os testes, tudo. Ela falou assim, você fez o teste tal? Ela falou o nome de uma doença, de uma infecção, que é muito comum. E eu falei, não, no Brasil não. Ela falou assim, mas é super essencial. Eu falei, olha, eu sempre fiz as avaliações e os exames no Brasil, mas nunca me pediram, eu nem sei o que é isso. E ela falou assim, você nunca fez esse teste? Eu falei, não. Ela falou assim, é uma bactéria, que ela é silenciosa, que ela se aloja no intestino, não sei onde, e a pessoa pode morrer. Quando vem os sintomas, já vem, então vamos fazer. Aí eu fiz, deu positivo, na hora eu fiquei, meu Deus. E aí já começou o tratamento. O tratamento são injeções, uma injeção forte, e são 3 semanas fazendo e é certeza de cura. Então é uma doença que quando vista antes, você consegue se tratar, se curar dela. Então eu estou nesse processo de cura, estou super feliz porque eu não imaginava que eu tivesse esse problema. E como é uma doença silenciosa, então a gente não imagina. E eu percebi essa sinapse do universo também, que também era um dia da minha folga, que também eu não iria acompanhar meu amigo para fazer a vacina. E quando eu fui, eu consegui meu número de utente, fiz todos os exames de rotina e eu descobri essa bactéria silenciosa que estava alojada em mim, que agora eu já estou tratando. Então eu fico muito feliz, eu tenho me sentido muito amparado pelos mestres de todo esse processo bonito que está acontecendo. É um vídeo bem íntimo, eu tô me sentindo, mas eu tenho uma relação de vocês de amizade, assim, então eu não posso mascarar e contar e contar meio que por alto, porque eu tô tão feliz de como as coisas estão se encaminhando que a minha vontade é de compartilhar tudo toda hora. Então, essa é o meu depoimento. 2 semanas de Reiki, eu já consegui tantas coisas bonitas, sabe? De fé, aumentar a fé, autoequilíbrio, um novo trabalho, me distanciar de pessoas difíceis. Eu acho que o Reiki está me jogando para uma outra fase. Eu espero muito que esse novo trabalho, que eu tenho certeza que são pessoas mais amadas, são pessoas que têm menos problema e que elas jogam suas frustrações menos nos outros. Eu tenho certeza que eu vou para um lugar, para um ambiente de trabalho mais saudável. Eu estou purificando meu organismo, eu tive uma necessidade de não comer açúcares, bebida alcoólica, tudo que eu sempre fiz e achava natural. Agora eu tenho tido uma consciência muito mais ampla em relação à minha saúde. Eu estou cuidando muito mais de mim, do meu corpo. Enfim, esse é o meu testemunho. Um beijo para todo mundo. Quem quiser fazer Reiki, entre em contato com a Denise. Ela manda Reiki à distância, mas ela também tem um curso online que é possível fazer a iniciação com ela. Então, nada que manda uma mensagem, conversa. Às vezes, se não tem um curso hoje, pode ser que daqui a uns meses tenha. Então, já fica na lista de espera. Um beijo para todo mundo. Espero que o dia de vocês seja iluminado, assim como os meus têm sido. Um beijinho e até mais.